Tudo bem, Raíla? Tudo bem. Eita, que bom te receber novamente. Obrigada. Só que dessa vez pra gente falar do que tá na moda e que tem muita gente se apaixonando. Hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio essa arquiteta maravilhosa que é a Raíla Souza e é especialista em paisagismo e também trabalha com plantas, flores e frutos. E ela vai explicar pra gente como você pode ter uma planta frutífera dentro da sua casa e desenvolvê-la perfeitamente bem e comer até frutinhas, né? Com certeza, Vanusa. Bom dia. Tudo Obrigada bem? mais uma vez pelo espaço. É um prazer estar pela recebendo oportunidade. você aqui. Segunda vez aqui, né? Pois é. Agora falando sobre paisagismo. Muito bom, e comigo, coisa boa. Bom, uma curiosidade que eu tenho. Você sabe que eu tenho um momento que ficou guardado na minha vida, na minha infância, gente. Sim. Que é uma memória afetiva. Lá em São Bernardo do Campo, onde eu nasci, em São Paulo, no quintal da nossa casa tinha uma árvore de frutinhas anãs. Eu que dizia que era anã. Maçã verde desse tamanhozinho, bem pequenininha mesmo. E por incrível que pareça, as árvores não eram pequenininhas. A árvore era grande, porém os frutos eram bem pequenininhos. Isso acontece? Acontece. Bom, né? pelo menos eu sou prova, gente. Eu comia maçã verde, bem pequenininha. Isso ficou na minha memória. Eu com 8 anos de idade, 9 anos de idade, eu me lembro até hoje. Exatamente, acontece, porque assim, com a tecnologia da enxertia, né, que é algo também que já é feito e propagado há muitos anos aí na agricultura familiar, então as plantas, elas produzem, né, frutos de diferentes formas, né? E aí dentro de cada espécie você tem ali uma diversidade, né, de possibilidades em se trabalhar aquela frutífera. Então, por exemplo, a gente encontra desde espécies que produzam frutos grandes, né, como espécies que vão produzir também frutos menores. Por exemplo, como a gente adquire algumas plantas de enxertia para trabalhar em casa ou para cultivar, tipo em áreas de apartamento, você não tem muito espaço, então você adquire uma espécie frutífera que você quer que produza mais rapidamente, né, essa fruta, e aí por consequência disso a grande maioria, né, escolhe essas plantas que tem ali um fruto menor, porque também ele dá mais rapidamente. Interessante. Era isso que eu queria saber. No caso, ela é pequena, porém não quer dizer que o fruto dela não venha rapidamente. Como é que acontece? Na verdade, todas elas passam por enxerto? Todas Nem elas? todas, né? São vários processos de plantio, né? Um deles, o enxerto, na verdade, é mais para que a planta produza mais rapidamente o fruto, né? E você tem ali uma produção mais acelerada no sentido de menos tempo. Então, quando você faz o plantio, por exemplo, via semente, ele é diferente de uma planta que você vai fazer um enxerto, né? Porque a semente ela vai demorar mais tempo para germinar, para brotar, e o enxerto é mais para facilitar para dar essa rapidez na produção. E para vocês arquitetos, para vocês que trabalham com essa parte do paisagismo, na verdade, para chegar até o cliente, a satisfazer o que o cliente quer, é interessante que ela já esteja ali no ponto, já grandinha para colocar naquele ambiente, né? Exatamente, né? Tem se popularizado muito no paisagismo, tanto de interior quanto de exterior, o cultivo de frutíferas, né? Então, eu trouxe aqui, por exemplo, alguns cultivares que são mais comuns aqui na nossa região, como a manga, a pitanga, a jabuticaba, a goiaba. É tão difícil, né? A gente não costuma ver. Essa daqui é a goiaba. Aí, no caso, ela não cresce mais do que isso? Cresce, ela cresce muito. Ela cresce Só muito. que se você for cultivá-la, por exemplo, em vaso, ela vai ficar as raízes ficam condicionadas àquele vaso. Mas não quer dizer que não vai dar frutos nem flores. Não, ela vai produzir frutos, né? Geralmente aí na faixa entre 2 a 5 anos ela produz os frutos, né? E aí você tem que observar o seguinte, o crescimento da planta, o desenvolvimento dela. Com o passar do tempo, você precisa mudar esse espaço em que está acondicionado, seja um vaso, seja um espaço de horta. Agora, que às vezes sim, é quando a pequeno. gente fala com você, Raíla, a gente percebe que não são todos os profissionais da arquitetura que sabem trabalhar com esse ramo. Por exemplo, você se especializou, você é paisagista e você realmente se especializou e você realmente tem um trato diferenciado com essas plantas. Então, como arquiteta, isso é maravilhoso para apartamentos. De repente, a pessoa, mesmo morando numa casa, não tem muito espaço. De repente, ela fez uma garagem e tem um espaço pequenininho lá nessa casa, lá no fundinho do quintal, mas ela quer ter as plantinhas que dê frutos, que dê flores. Exatamente. E que
não ocupe tanto espaço. Aí é a hora que a raiz entra, né? É isso mesmo. É muito interessante porque, assim, dentro da nossa profissão, a gente tem um leque de oportunidades de trabalho, né? Então, eu como me especializei na área do paisagismo e também sou comerciante, floricultura na região, então a gente começa a estudar muito mais sobre essa área, né? Ir mais para botânica, para agronomia, para entender também o que eu estou vendendo para o meu cliente. Porque ele vai chegar e ele vai querer saber, eu quero essa goiaba aqui, mas com quanto tempo ela vai produzir? Sim. E aí tem uma série de coisas que eu preciso explicar, como a questão de cultivo, de recursos hídricos que ele vai dispor ali. Como é que é a raiz dessa planta? Exato, explicar. Se ela vai ocupar muito espaço. As questões de poda, a iluminação que ela precisa receber, quando que ela vai frutificar. Então, tudo isso a gente acaba aprendendo e vai caminhando ali pela agronomia, pela botânica, pela fisiologia das plantas e assim a gente vai seguindo aí no ramo. Por exemplo, na hora de escolher, qual seria a recomendação relacionado às plantas que dão frutas ou até mesmo plantas que dão flores? O que você incentivaria as pessoas a levarem para dentro de um apartamento? Eu sempre indico em relação à disponibilidade de espaço. Você precisa entender o que você tem de espaço. E o que dá para realmente ter dentro de casa, exatamente. Né? Geralmente as frutíferas, elas vão necessitar de um sol direto, pelo menos ali umas 4 a 6 horas por dia. Então, se você não dispõe de uma área em que você tem ali essa disposição de luminosidade, de radiação solar naquele espaço, vai ficar muito difícil você cultivar uma frutífera. Você pode até tê-la dentro de casa, mas ela vai talvez frutificar menos ou não dar frutos da forma como você almeja. Por exemplo, nós estamos numa época onde a manga e o caju tá chegando. Sim. Já era até para ter chegado. Eu tô na expectativa dos cajus. Mas assim, relacionado a caju, tem como você ter uma mudinha de caju e poder tê-lo, cultivá-lo dentro de um vaso? O caju, ele já é uma planta, um tipo de planta, né, mais árida, né? Então ela necessita ali de um solo mais seco, de uma área mais rústica, né? Não é comum vermos esse tipo de cultivar em áreas de apartamento ou em residências, a não ser que você tenha disposição de espaço. Sim. Porque aí já é uma espécie mais de árvore, né, maior, que necessita, mas isso também não fica condicionado só a essa questão do espaço, né? Muito mais a você ter um ambiente propício a receber essa espécie. Você trouxe algumas para cá. Sim. Dessas que você trouxe, todas elas vão se dar muito bem tanto no apartamento como na casa. Sim. E dessas que estão aqui, o que você recomenda para fora de casa? Pronto. Aqui eu trouxe uma espécie de mangueira, que é a manga tome, né? Ela é tanto cultivada em áreas externas quanto internas, desde que você tenha espaço para que essa planta se reproduza. Gosta de água? Gosta de água, né? Uma planta também já bem, não é nacional, é uma planta que já é adaptada no país, né? A manga, inclusive, é nossa já praticamente, né? Foi introduzida há muitos anos no país e se adapta muito bem aos cultivares nacionais. Uma outra também que eu poderia indicar é a jabuticaba, porque ela é tão difícil da gente ver aqui, né, na nossa capital. A gente não vê tanta gente. As pessoas têm cultivado bastante, principalmente em áreas de apartamento, em áreas sociais. Sim, exatamente. É uma planta que frutifica muito e, a depender do cultivo dela, você tem frutos o ano todo. Nossa, verdade. Exato. Aí, no caso, quanto tempo? Eu tô com essa daqui, ela já tá no ponto? Pronto, uma espécie como essa, ela vai demorar aqui mais ou menos 1 ano e meio para frutificar, do no jeito tamanho que ela está. Isso, porque aqui ela já tem de viveiro mais ou menos 1 ano e meio, então mais 1 ano e meio ela vai ter uma cota de 3 anos para ela dar frutos. Nossa, é muito gostoso, gente. Isso. Já comeram? É uma delícia, muito gostosa. Sim. E aí, no caso dessa goiaba? Pronto. A goiaba tailandesa também é um cultivar, né, muito comum no Brasil, e ela costuma a dar frutos entre 2 e 3 anos. Essas são mudas enxertadas, né? A jabuticaba... Já estão adultas? Não estão adultas, elas são mudas enxertadas para produzirem mais rapidamente. Mais rapidamente. Então significa que mesmo ela numa estatura menor, ela vai produzir.
Pronto, é essa a diferença que a gente tem que entender. Não é que elas estão adultas, mas como elas foram enxertadas, elas estão aí sendo preparadas para já dar frutos. Isso. Então, se você tem ela dentro do apartamento, se você tem ela numa casa pequena, num ambiente pequeno, e você, além de querer ter essa planta lá, Sim. você tem que entender um pouco mais sobre o cultivo, tem que buscar uma profissional como a nossa, para que ela possa lhe dar todas as instruções, mas daqui já vai sair frutos. Sim, Meu Deus, com que certeza. gostoso. Aqui no caso é o que? Uma acerola? Não, essa daqui é uma pitanga, uma pitangueira. Pitanga. Ai, uma gente, pitangueira. pitanga é muito muito comum gostoso. também um cultivar em vaso, que se adapta muito bem, não só a jabuticaba, como a mangueira. Essas são as mais comuns. Não dá para trazer tudo, Não mas dá pra a gente trazer tem um tudo. leque de exemplares Hoje, que mais ou poderiam menos, ser. quantas você consegue cultivar dentro de um apartamento? Aí depende do espaço que você vai dispor, Pronto. depende do seu tempo para cuidar, porque não é só levar a planta para casa, você precisa ter tempo, né? E é uma planta que vai exigir de você, às vezes mesmo que muito rústica e não aquela necessidade de recursos de água o tempo todo, mas você vai precisar de tempo para podar, para fazer a regulação Porque do também, solo, do composto orgânico que você precisa estar repondo. Né, fertilizar também para que ela produza mais rapidamente e além de falar, né, dos benefícios que é de ter uma espécie em casa, também favorece aí a biodiversidade, a agronomia familiar, né? Com certeza. Também Agora eu tenho uma curiosidade, por exemplo, essas plantas, no caso, vão nascer do tamanho que tem que ser ou elas podem vir menores? Elas vão produzir menores. Porque né? senão não aguenta o peso, né? Isso, exatamente. Uma muda como essa, por exemplo, é comum que se veja alguns frutos pequenos inicialmente. Não quer dizer que não esteja já pronto para consumir. Exatamente. Só que o ideal é que você espere ela crescer um pouco mais, né? Para que ela fique mais enrijecida e você tenha aí frutos maiores e mais suculentos. Né? Mas isso não quer dizer que uma planta pequena ela não vai produzir, porque o tamanho está muito relativo a como essa planta foi reproduzida. E eu acho muito interessante quando você fala assim, porque a gente tem que analisar quais são as plantas que vai dar para você realmente colocar dentro desse apartamento. Algumas delas, elas começam a se distribuir nos lugares, né? Que são aquelas com ramos. Isso. Tem que ter muito cuidado. Por isso que é bom você procurar um profissional à altura para que ele possa realmente indicar a planta certa. Não é todo arquiteto que está preparado profissionalmente para esse lado do paisagismo. É importante falar sobre isso. Sim, o paisagismo ele tem ganhado aí o gosto popular, né, das pessoas. E hoje aqui no nosso estado a gente tem muitos profissionais que trabalham nessa linha de paisagismo, né? E o que eu posso dizer é sempre buscar um profissional, um agrônomo, né, alguém que entenda de fato sobre cultivares, para que você também não perca o tempo, né, de levar uma espécie, de não conseguir adaptar ela ao seu espaço. O primeiro ponto é você entender o que você tem de espaço, o que eu tenho disponível. O que eu posso levar para aquele apartamento. Bom, o importante é que hoje a gente já sabe que vocês, como arquitetos, podem ajudar as pessoas a ter plantas frutíferas e até flores maravilhosas dentro de um apartamento. Agora tem que ter tempo e tem que saber cuidar. Com certeza. Não adianta não ter compromisso, né? É isso mesmo. É um ser vivo. Verdade. Né? E você vai necessitar cuidar, assim como você cuida de um pet, assim como você cuida dos seus filhos, você vai necessitar para que ela frutifique, né? E ela fortaleça ali a sua alimentação também, porque você vai produzir algo que você vai consumir, então você precisa sim ter E é cuidado. importante você falar sobre isso, porque raiz não é toda planta que vai dar certo. Né? Tem algumas plantas que elas não vão dar certo de verdade num vaso. E aí a profissional vai indicar. Exatamente. Obrigada, viu? Obrigada, Faltou alguma agradeço. informação que você queira levar para quem está em casa? Não, tá ótimo. Só convidar as pessoas mais e mais, né, a conhecerem o mundo das plantas, a cultivarem, né, porque não é só o benefício do bem-estar, da qualidade de vida que a gente traz para dentro de casa, mas principalmente porque é um fortalecedor da biodiversidade local, é também um fortalecedor da agricultura familiar, né, e por conta disso a gente tem que propagar mais e mais esse tipo de informação. Muito bom. Qual é o teu Instagram para as pessoas saberem? railasouza.arquipaisagista. Também tem as nossas floriculturas e eu estou sempre divulgando lá. Tá certo. Muito obrigada pela sua presença. É sempre um prazer estar recebendo você aqui. Obrigada, eu que tá agradeço bom? o convite.